Vamos lá, quero saber do Martiniano Cavalcante. São medidas, na sua opinião, Martiniano, importantes, acertadas? Qual a sua opinião, Martiniano? Bom, eu mantenho a minha avaliação crítica ao processo de enfrentamento da pandemia. É um processo absolutamente claudicante, trôpego. Veja, os processos precisam ser complementares, eles têm que ter uma mão e a outra se ajudando. Então, se o comércio abre, nós temos que ter um processo de monitoramento mais efetivo. Quais são as medidas que garantem um monitoramento mais efetivo? Então pense comigo, você que está aí do outro lado. Se eu abro, contágio aumenta, óbvio. Nós vimos isso aqui numericamente, inclusive em alguns programas, com os índices. Aliás, o Daniel foi um que trouxe uns índices aqui e analisou entre Goiânia, Aparecida, mostrando que cada vez que você abre um pouco, o processo, a mobilidade aumenta, o processo de contágio, a circulação do vírus cresce. Onde está o acompanhamento disso? Você entra aí num site, na internet, qualquer um, faça uma pergunta, procure como é que a Coreia acompanha as pessoas, como é que faz monitoramento. O camarada, para entrar lá, precisa de um PCR, quando chega no aeroporto é testado, o percurso dele é monitorado, ele vai fazer uma quarentena antes de contaminar as pessoas do país, quando ele está bom, ele vai para as atividades dele, porque o país está funcionando plenamente, Coreia do Sul. E há muitos outros países que fizeram isso. Nós não vamos ter condição de fazer o que a Coreia do Sul fez, mas qual é a medida complementar? Se você não tem a medida complementar, o que acontece? Eu concluo por aqui. A circulação aumenta, começa a subir o número de internados, a ocupação da UTI, aí de repente você tem que voltar a um processo de contenção das atividades novamente. É o que eu chamo de efeito sanfona. E com isso as vítimas vão se prolongando além do tempo, como é que chama isso? Os efeitos colaterais, né? As sequelas que são provocadas pela doença também vão penalizando as pessoas, além do gravíssimo problema econômico, né? Que se soma como um todo na pandemia. Então, falta o mínimo. E eu não sei por quê, viu, Rafael? Eu não entendo por quê. Porque, naturalmente, uma prefeitura como Goiânia, ela tem todas as condições de implementar um processo de monitoramento um pouquinho melhor do que o que tem e ter um controle na palma da mão de qual é Ok. o nível de evolução disso, ou de evolução ou de redução do contágio das doenças, para atuar de maneira minimamente planejada. Daniel Santana, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, Rafael, depende. O que você quer saber A especificamente sobre respeito isso? do decreto, da importância ou não desse decreto aí da Prefeitura de Goiânia. Eu estou te perguntando isso porque existem dois lados. Existe o lado de ser sim importante, que a gente continue, e eu falei isso aqui no meu comentário inicial, tomando as devidas medidas de proteção, medidas sanitárias, e essas medidas são definidas sim pelo decreto. Acho importante que, caso a caso, prefeitura a prefeitura, você possa ter realizações conjuntas no sentido de buscar as melhores soluções para isso. Agora, existem algumas situações específicas e pontuais dentro do decreto que eu não concordo. Por exemplo, a gente vê algumas coisas que me parece aquele 2 pesos e duas medidas, ou uma falta de explicação racional para que alguns decretos sejam tomados de alguma maneira. Então, eu concordo, ou eu apoio, sim, que as prefeituras, levando em consideração, claro, a gente já disse que existem alguns casos particulares. Goiânia, Aparecida, Trindade, cidades que acabam transitando entre si, né, que se misturam. Eu continuo com a minha ideia de que tem que ter um trabalho em conjunto para proteger a população. Acho importante, sim, que seja feito um trabalho minucioso e atencioso com os protocolos de segurança nos decretos. Agora, casos pontuais, alguns eu não concordo ou não vi justificativas plausíveis para isso. Cristóvão do Espírito Santo, qual a sua avaliação sobre esse decreto? O decreto ele é importante porque ele reconhece a necessidade de se manter a atividade econômica funcionando. A cidade não suporta, o Estado, né, o país e outras nações também não suportam um fechamento de comércio novamente, como foi feito ano passado. Nós temos nações como a Argentina que ficou fechada há praticamente 9 meses. Isso é um desastre completo, cria uma solução pior que a doença.
Eu concordo com o Martiniano, tem que haver um melhor monitoramento, até para favorecer a abertura do comércio. Acho que isso tem que ser melhorado, sim. Acho que se falha muito nesse sentido. Isso precisa ser aperfeiçoado. Eu queria só voltar um pouquinho, Rafael. Algumas afirmações foram feitas, não tive tempo de opinar a respeito. Primeiro, eu quero deixar clara a minha posição. Eu entendo que o início da pandemia, que foi um início bastante atribulado para o mundo inteiro, o governo brasileiro tomou as decisões corretas. Essas vacinas eram experimentais, de certa forma ainda são, com seus efeitos colaterais. E a preocupação era não fazer o povo brasileiro cobaia desses experimentos. O caso da Sputnik, por exemplo, mais recente, uma falha grotesca de documentos apresentados no Anvisa, que foi duramente reprimida, e com razão, né, por parte da origem russa dessa vacina, falhas grotescas, e reforça, a vacinação é importante, mas a população não pode servir de cobaia. E essa preocupação com a farmacovigilância permeou essas decisões de Estado no início da pandemia por parte do governo federal no ano passado. Volto a dizer, o comércio precisa ser conciliado com a questão da prevenção, nós temos que tomar outras atitudes, nós temos que pensar fora dessa caixa vacina-lockdown. Nós temos exemplos de cidades que fizeram um tratamento precoce, não estou entrando no medicamento, porque ninguém aqui é médico, não vou discutir medicamento. Mas nós conhecemos cidades que fizeram tratamentos iniciais para pessoas contaminadas na fase inicial da doença, com excelentes resultados. Vou citar uma aqui e fica a critério da produção convidar o Aurélio Troncoso ou o próprio Rogério Troncoso. Morrinhos fez um trabalho durante 6 meses espetacular, não só dando medicação, mas monitorando as pessoas, acompanhando as pessoas. Isso precisa ser feito urgentemente, não só em Goiânia, mas no estado e no país. Ok, a Michele Buzon traz para a gente o próximo tema do nosso debate.